Boa noite, Freedom. Que alegria estar com você aqui mais uma noite, mais um culto maravilhoso. Espero que você tenha conseguido realmente adorar ao Senhor durante esse louvor. E hoje nós temos algo muito especial para falar ao seu coração. Mas antes, queria te convidar para um lugar que é mega especial e eu espero que você goste. Vem comigo, me segue. Pode entrar, fica à vontade. E aí, então, vamos tomando aí seu assento. Queria dizer parabéns primeiro de você estar aqui neste lugar, porque aqui é um lugar de gente corajosa. Sabe, tem muita gente, muito pouca gente que tem a coragem de vir e sentar numa sala como essa, de conversar, de abrir seu coração com um líder, com um pastor. E eu queria te parabenizar por isso, porque você está aqui comigo hoje para a gente ter uma conversa franca e eu te dar alguns conselhos da parte do Senhor. Pastor, talvez você possa me perguntar, pastor, aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê? Querido, aqui não é esse lugar não. Aqui é o lugar onde dois filhos conversam, riem, choram na presença do Pai. Então, antes da gente começar essa conversa, eu queria que você fechasse seus olhos aí, a gente orasse um pouco para dar o início disso. Pai, eu te louvo hoje, Deus, por essa noite, por esse momento, por essa conversa, por essa palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor comande as nossas vidas e use, Deus, esses conselhos poderosos da parte do Senhor para libertação e para a cura da vida de muitas pessoas. Pai, eu oro hoje pelo meu irmão, pela minha irmã, que está aí do outro lado da tela, e eu estou tendo o prazer de conversar com eles, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe eles e que eles cresçam muito na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Sabe, aqui nessa mesma sala, a gente já conversou com muita gente, a gente já conversou com muitos jovens, e para falar de diversos assuntos, para contar boas histórias, para contar momentos de vitória, para nos alegrarmos juntos e muitas vezes também para nós chorarmos juntos. Muitas vezes vieram muitos jovens aqui falar sobre alguma batalha que estavam travando. E eu quero te dizer, se hoje eu estou aqui para conversar com você, é sinal de que eu te amo demais. E se você também continuar comigo até o final desse vídeo, é um sinal de que você também ama a minha vida. Então vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez, se ajeita aí na sua cadeira e escute tudo que Deus tem para te dizer essa noite. Sabe, a gente já ouviu muita coisa, como eu estava falando, mas se nós fôssemos resumir o clamor, digamos assim, de uma geração, qual a pergunta que resume mais tudo que nós já falamos aqui neste lugar? A pergunta seria a seguinte: como ser santo num mundo tão profano? A primeira coisa que você precisa saber é que a santidade é um atributo de Deus. Assim como a sabedoria de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. E a gente consegue entender os atributos de Deus muitas vezes fazendo paralelos com atributos no reino natural. Por exemplo, quando a gente pensa em sabedoria, tem a sabedoria de Deus e tem uma sabedoria humana, né? Tem uma sabedoria secular. Quando a gente pensa em amor, tem um amor de Deus que é um nível de amor e um nível de amor natural, humano. Mas a santidade não tem nenhum tipo de paralelo humano, nenhum tipo de paralelo natural. A santidade é algo único. E você precisa entender hoje que não há santidade humana, não há uma santidade terrena. Por isso nós temos que ser participantes da santidade de Deus. Como assim, pastor? Ser participante da santidade do Senhor? Preste atenção. Aqui em Hebreus 12, do verso 9 e 10, diz o seguinte: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de haver em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A palavra de Deus diz então que a santidade deve ser uma característica do povo de Deus. E é o único atributo que a palavra fala que nós devemos ser participantes, é a santidade do Senhor. Lá no verso 14 do mesmo texto, a palavra de Deus completa: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que o escritor de Hebreus fala aqui? Ele continua e ele faz um alerta de que nós não veremos ao Senhor se não formos santos. E isso deve gerar um alarme muito grande em nossos corações. 1 Tessalonicenses 4:3 é um outro texto que fala a respeito da vontade de Deus para nós, que diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. A santificação, a primeira coisa que você tem que entender é que ela é um processo, é algo que acontece na sua vida desde o momento que você aceita o Senhor, Jesus, e o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Não é da noite para o dia, não vai ser fácil, vai ser algo que você vai precisar, como subir uma escada, subir um degrau por vez. E o verso 4 de 1 Tessalonicenses 4 continua dizendo que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação, em honra. Paulo estava dizendo o seguinte, que nosso corpo é como o templo do Espírito Santo, é nosso dever mantê-lo em santidade, nos manter santo. Mas aí você pode me perguntar, ué pastor, como é que a gente pode se manter santo? Como ser santo no mundo tão profano? Como funciona esse tal processo de santificação que eu tanto ouço vocês, meus pastores e outras pessoas falando, e qual é a parcela de participação minha nesse processo? Hoje eu queria falar com você e te ensinar um pouco a respeito dos agentes da santificação que Deus colocou na palavra de Deus para nos ensinar. Você tem que entender que talvez até hoje você não tenha conseguido viver uma vida santa, porque tem tentado no próprio braço. E a partir do momento que você lê a palavra de Deus, que você conhece o que te santifica, você tira todo o peso do seu coração, todo o fardo das suas costas e simplesmente confia em Deus e abraça cada um desses agentes de santificação para que a sua vida seja mudada. Então não sei como você chegou até a minha sala hoje, eu não sei em qual área você está precisando, eu não sei se a pandemia sexual, algo que nós estamos falando aqui dia após dia, sábado após sábado, é real na sua vida, mas eu quero te dizer, se você hoje aprender biblicamente como ser santo a partir desses 5 agentes da santificação, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Então eu te peço agora que você preste atenção em cada um desses conselhos que eu vou te dar nesse momento. E dos 5 agentes da santificação, o primeiro agente da santificação que nós temos aqui é o Espírito Santo. O que você precisa entender é que sem o Espírito Santo não há esperança alguma de que nós seremos santificados, de que você vai ser santificado. Como assim, pastor? Tudo vem da parte do Senhor. E eu vou te explicar mais lendo esse texto para você, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade. Pela santificação no Espírito. O Espírito Santo é o primeiro agente que nos leva a ter uma vida santa. Você tem que entender que na santificação e em todos os aspectos da redenção de Deus por nós, tudo é uma iniciativa do próprio Deus. Primeiro, o Espírito Santo começa a nos influenciar. Depois, ele nos separa do caminho largo que levava para a perdição e nos leva para a porta estreita, para o caminho estreito que nos leva até a Deus. Nós saímos de um caminho de destruição e entramos nesse caminho de santificação. Ele nos coloca face a face com a verdade. Jesus, em última instância, é a verdade.
ele nos transmite a fé para acreditar na verdade. E através da fé na verdade, nós entramos para a salvação. Em Efésios 2:8, Paulo diz que nós somos salvos pela fé. E então nos lembra de que a fé não vem de nós mesmos, mas a fé é um presente de Deus que eu e você recebemos. Nós podemos definir santificar, a palavra santificar como separar para Deus. Então, através da ação do Espírito Santo, nós somos separados para Ele, nós somos santificados. Muitas vezes a gente pensa que esse processo de santificação começa quando nós nos achegamos à fé, quando nós conhecemos a fé em Jesus. Mas se a gente for parar para pensar o que Paulo diz lá em Gálatas, que desde o ventre da sua mãe o Senhor já havia o separado, e o que Jeremias também diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, que desde o ventre da sua mãe ele já tinha sido separado. O que isso nos fala? Que isso nos mostra que Deus começa a nos separar muito antes do nosso conhecimento. 1 Pedro 1:2 também diz algo muito similar, e eu quero ler para vocês. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A escolha de Deus, feita na eternidade, está baseada na sua presciência. Cara, nunca de maneira arbitrária ou nunca de maneira randômica, nunca de uma maneira aleatória. A santificação é um processo no qual o Espírito Santo nos leva a um lugar de confronto, de confrontamento. E o Espírito Santo também é aquele que nos dá a graça para obedecer o que o Evangelho nos manda fazer. E quando nós obedecemos, o sangue de Jesus é derramado sobre a nossa vida. Quando você obedece ao Senhor e o Evangelho de Cristo, o sangue de Jesus é derramado na sua vida. A gente vê que nesses dois textos, a iniciativa do processo de santificação vem da parte do Senhor, não do homem. E o primeiro agente neste processo, como nós temos falado, é o Espírito Santo. Agora você talvez esteja perguntando, mas pastor, como eu posso fazer de maneira prática? Querido, a gente só é santificado a partir de uma ação do Espírito Santo. Então, dê vazão à ação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te perguntar o que o Espírito Santo tem tentado fazer na sua vida, qual a maneira que o Espírito Santo tem tentado mover aí na sua vida. Para escutar o que o Espírito Santo está falando a você e seja realmente transformado. Deixe que ele te santifique. Deixe que ele faça o trabalho sujo para você, que é o quê? De limpar a sua vida por completo. E aí nós vamos para o segundo ponto. E eu quero que você entenda muito bem qual que é o segundo agente da santificação na sua vida. E o segundo agente é a palavra. Em Efésios 5, 25 e 26, a gente vê a ação do segundo agente de santificação. Quero ler com você. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Você tem que entender que no Antigo Testamento, depois do sangue ser derramado, todo sacrifício tinha que ser lavado por água pura. No Novo Testamento, em 1 João 5:6, Jesus diz que ele veio por meio de água e sangue. O sangue é o sangue redentor de Jesus derramado na cruz. E a água é o lavar purificador da palavra de Deus. Isso quer dizer que Jesus nos redime pelo sangue e depois disso ele nos santifica através da palavra de Deus, que é esse lavar regenerador da sua palavra como uma água pura. Lá em João 17:17, na intercessão do Senhor pelos seus discípulos e pelas nossas vidas, Jesus também diz o seguinte: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Um dos caminhos pelos quais a palavra de Deus nos santifica é através da mudança da nossa mente, a mudança do nosso discernimento, da nossa mentalidade, do nosso modo de pensar. A santificação é um processo de dentro para fora e não um processo de fora para dentro. A gente vê em Mateus 15, Jesus criticando a ação dos religiosos que pensavam que deveriam se santificar fazendo atos da religião. E ele vira para todos eles e diz, não é o que entra, o que nós fazemos no exterior, né, e trazemos para dentro que nos deixa impuros.
mas o que sai da nossa boca, ou seja, o que está no nosso coração, o que está na nossa alma, o que está podre lá dentro, é isso que nos deixa impuros. Paulo diz em Romanos 12, 2 também, um dos textos que nós mais citamos, mais conhecidos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também em Efésios 4:23 a palavra diz: sejam renovados no modo de pensar. A santificação também é uma maneira, ser santificado pela palavra também é uma maneira de ter a sua mente lavada, a sua mente purificada, a sua mente transformada. É o Espírito Santo que molda, que transforma a nossa mente. Ele faz através da palavra de Deus. Sabe, tem um termo que a gente usa muito, e a gente vê muito em filmes e quando a gente pensa em histórias de guerra e etc e tal, que é o termo lavagem cerebral e que sempre é usado de maneira pejorativa. Nossa, fulano parece que fizeram uma lavagem cerebral nele, ele é outra pessoa, tá assim, tá assado. Ou quando a gente vê até mesmo relatos, como eu estava falando, de filmes e de artigos e tudo mais. Mas eu creio que esse termo, se a gente tirar toda a parte pejorativa, se aplica muito bem ao que o Senhor faz com as nossas vidas, que é perfeitamente o que ele faz. É uma lavagem cerebral, uma lavagem de mente, é uma lavagem de mentalidade pela água pura da palavra de Deus. Trazendo então para a sua vida, como é que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais santa, cada vez mais pura? Como é que você vai conseguir vencer o pecado? Através dessa lavagem cerebral. Que você hoje possa ter essa lavagem cerebral na sua vida. Realmente deixar que o Espírito Santo, através da palavra dele, comece a lavar a sua mente, o seu discernimento, o seu modo de pensar, até que ele seja transformado. Sabe? Começa a ler a Bíblia como você nunca leu. Começa a comer a Bíblia, digamos assim, entre muitas aspas. Eu tenho a Manuela tem um livrinho, é um livrinho de borracha, é um livrinho que ela pode colocar na boca, que ela pode fazer o que quiser, até levar para o banho, ela pode levar. E ela gosta de ficar vendo as imagenzinhas e tudo mais. Hoje mesmo de manhã eu estava mostrando para ela e lendo o livrinho de borracha dela, e de repente eu coloquei na mão dela, e a primeira coisa que ela foi fazer, na fase que ela tá, ela leva tudo para a boca. Então a primeira coisa que ela fez quando pegou aquele livrozinho foi comer o livro. Ela começou a comer o livro. E naquele momento que ela começou a comer aquele livro, veio no meu coração da mesma maneira, para nós termos a nossa mentalidade transformada, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar transformado, nós devemos comer a palavra. A gente tem que comer a Bíblia, a gente tem que se alimentar diuturnamente da palavra de Deus, até que isso nos transforme de dentro para fora. Quer mudar de vida, quer ser santo, seja transformado pelo lavar purificador da palavra de Deus. E o terceiro agente que a gente pode ver, cara, é o seguinte, é a fé. É o terceiro agente da santificação. O Espírito e a palavra de Deus são coisas que nunca variam, meu irmão. Mas a fé é uma coisa que pode variar. Atos 26:18 diz o seguinte: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós somos santificados pela fé. Você tem que entender que a fé é um elemento indispensável para a sua santificação. Entenda também que o Espírito de Deus e a palavra de Deus, eles nunca variam, eles nunca mudam. Mas a nossa fé é o que nos permite receber o que Deus tem para nós, o que Deus tem a oferecer para nós através desses agentes da purificação. O processo da santificação vai ser efetivo somente até onde a sua fé permitir que ele aconteça. Você tem que entender que a fé é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, ela é um presente. Mas os frutos que ela gera em nossas vidas, os frutos de santidade, vão depender de como nós usamos ela e de quanto nós usamos ela e de quanto fé nós temos. Além disso, existe uma grande conexão
entre a fé e a palavra de Deus, que foi o ponto que nós lemos anteriormente. Lá em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entenda, quanto mais você der ouvido à palavra de Deus, mais isso vai gerar fé na sua vida, mais a sua fé vai crescer, permitindo que cada vez mais você tenha acesso ao Espírito Santo, à palavra de Deus e à santificação na sua vida. Então, meu amigo, escute a palavra de Deus, aumente a sua fé, busque a Deus como nunca antes, para que você seja firmado nessa palavra e comece a praticar a sua fé de uma maneira nunca vista antes e não perca nada do que Deus tem para oferecer para ti. E a quarta coisa que você tem que entender, o quarto agente da santificação é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 12 diz o seguinte: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O Senhor nos santifica por meio de seu sangue. Jesus derramou seu sangue por N motivos, por vários motivos. Um deles foi, o principal deles foi nos redimir, mas também, como nós vemos nessa palavra, ele derramou seu sangue para nos santificar, nos separar para Deus, nos tornar mais santos. É possível que eu e você vivamos num lugar onde o pecado e Satanás não podem nos tocar, pois estamos protegidos e santificados pelo sangue de Jesus. E eu quero que você preste atenção para entender isso. Lá em 1 João 1,7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele também está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A sentença nesse verso está no presente contínuo. Isso quer dizer, se a gente continuar andando na luz, se nós continuarmos mantendo comunhão com o próximo, e se nós fizermos isso, Jesus continuamente vai estar nos lavando e nos purificando com o seu sangue. Ou seja, se nós continuamente vivermos limpos pelo sangue de Jesus, estaremos continuamente separados pelo Senhor, santificados. Então o pecado e Satanás não têm força contra nós. É o que diz lá em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Será que João, nesse texto, estava falando o seguinte, que aquele que nasceu de Deus jamais viverá em pecado? Não é bem isso que está falando. Na verdade, ele estava falando que não é mais o nosso modus operandi. O pecado, a partir de agora, é uma exceção e não a regra. Antes de Jesus, o pecado era a regra das nossas vidas. Mas o que ele estava querendo dizer aqui também não era acerca de uma pessoa, não era acerca do pastor Ricardo, não era acerca de você que está escutando a mensagem, você que está conversando aqui comigo, mas ele estava falando acerca de uma natureza. Não sou eu e você, mas é uma nova natureza que nós recebemos a partir do novo nascimento. Essa natureza não pode pecar. Como assim, pastor? Vamos continuando, você vai entender. Romanos 7, 19 e 20 também diz: porque não faço o bem que prefiro. Isso era Paulo falando. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo estava falando que quem o fazia cair não era a sua nova natureza em Cristo Jesus que ele havia recebido no novo nascimento, mas a sua velha natureza, a sua carne. Dessa maneira a gente entende que dentro de nós há uma constante batalha entre a nossa velha natureza e entre a nossa nova natureza, e quem tiver mais fortalecido vai ganhar. É o que a gente percebe lá em Gálatas 5,17, Paulo mais uma vez diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura seja do vosso querer. Essas duas naturezas que existem dentro de nós são opostas entre si e estão em constante conflito. Através deste texto, desses textos, dessa conjuntura de textos, a gente entende que Satanás só pode tocar o velho homem. Como assim, pastor? Cada vez eu tô
estou achando isso mais difícil, mas você vai compreender agora. A Bíblia diz que criou o homem numa natureza carnal a partir do pó. E quando a gente pensa, quando o homem pecou e as sanções que o homem, que a mulher tiveram e que a serpente teve a seguinte sanção, de que ela se alimentaria do pó da terra todos os dias. O que você tem que entender hoje é a natureza carnal do homem é a presa legítima de Satanás. Mas ele não pode tocar na nova natureza. Ele não pode tocar na natureza do novo homem, pois essa é incorruptível. O novo homem não pode pecar e o mal não lhe toca, é o que diz lá em 1 João capítulo 5. Você já deve ter ouvido por aí alguém dizer quando estava nervoso, quando, sei lá, escapou alguma coisa que não deveria ter falado. E, desculpa, foi o velho homem que falou muito forte. Nós só podemos ser tocados pelo pecado e por Satanás quando a gente deixa esse velho homem gritar mais forte no nosso ser do que o novo homem. Mas entenda, se andarmos continuamente na luz, o sangue de Jesus vai nos cobrir continuamente e o novo homem vai estar no lugar onde Satanás não pode tocá-lo, onde você não poderá ser contaminado pelo pecado e nem sujado pelo pecado, porque estará sendo continuamente limpo pelo sangue de Jesus, sendo purificado. Então, querido, quando o mal bater na sua porta, e ele vai bater, porque lá em Efésios capítulo 6, diz a respeito de que existe um dia mau. Ou seja, quando o mal bater a sua porta, não deixe o velho homem atender, deixe que Jesus atenda no seu lugar. Não deixe que a sua carnalidade esteja na frente, não deixe que a sua carne prevaleça sobre o espírito. Lembre que todos os dias vai ter uma grande guerra, um grande conflito dentro do seu coração, dentro da sua alma, e quem sair mais forte desse conflito vai prevalecer. Lembre que todas as vezes que você andar na luz, como ele na luz está, e mantiver comunhão, você vai ser lavado pelo sangue de Jesus todos os dias. Isso quer dizer viver uma vida de santificação plena. E a quinta coisa e o último ponto que eu quero falar de agente da santificação é o altar. E o quinto agente da santificação, a quinta coisa que você tem que abraçar hoje para ser santificado pelo Senhor é algo prático, é o lugar da santificação, é o altar. E você vai entender mais para frente. Mas antes eu queria ler com você Mateus 23, 16 e 17. Diz o seguinte: ai de vós, Jesus falando, ai de vós, guias de cegos que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro que santifica, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O que Jesus está dizendo aqui é que o ouro não é santo, não é puro por si só. O ouro era só um pedaço de metal. Mas por estar dentro do templo do Senhor, por estar dentro do santuário do Senhor, o santuário o tornava santo. O santuário o fazia separado para Deus. E Jesus continua nos versos 18 e 19. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus estava falando, a oferta não santifica o altar, mas é o altar que santifica a oferta colocada sobre ele. No Antigo Testamento, antes dos sacrifícios serem colocados no altar, eram apenas um corpo de um animal. Mas a partir do momento que eles eram colocados no altar, oferecidos ao Senhor, separados ao Senhor, isso o tornava santo. Isso o tornava separado para Deus. E isso também é verdade no Novo Testamento. Eu quero ler o texto de Romanos 12:1, que Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ofereçam suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Eu acredito que a única diferença entre esses dois sacrifícios, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é que no Novo Testamento, o nosso corpo, por mais que tenha sido sacrificado ao Senhor, nós continuamos vivos depois desse sacrifício.
Mas nos dois casos, o princípio de santificação do altar é o mesmo. É o altar que santifica a oferta. É o altar que torna santo, separado para Deus, a oferta que é posta nele. Preste atenção que esse ato de entrega dos nossos corpos tem muito a ver com o que nós falamos sobre o processo de santificação na nossa mente, porque Paulo continua no verso 2, vou ler novamente esse texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo todo esse ponto, você tem que entender que a mudança interior, a santificação interior, a mudança dos nossos pensamentos, a mudança da sua motivação, da motivação do seu coração, não podem ser alcançados até que tudo que nós temos, todos os nossos direitos sobre o nosso próprio corpo seja renunciado e colocá-lo sem reservas diante do altar de Deus para sermos usados conforme a vontade dele. Como é que eu me santifico hoje, pastor? O que isso tem de prático para mim hoje? Cara, é o momento de você se entregar sem reservas ao Senhor. Esses textos que eu acabei de ler dizem que quando uma oferta, um sacrifício é colocado diante do altar do Senhor, aquele sacrifício, aquela oferta é santificada pelo altar. Hoje é o dia de você se lançar no altar do Senhor. Hoje é dia de você se colocar diante da presença de Deus e se entregar sem reservas a Ele, o seu corpo como sacrifício, e deixar que Ele queime e te santifique em nome de Jesus. Nós falamos aqui sobre vários agentes de santificação. O primeiro deles, o Espírito Santo. Que hoje você possa convidar mais uma vez o Espírito Santo a te levar a caminhar num processo de santificação e como uma lâmpada possa iluminar todas as áreas que é preciso santificar. E essa lâmpada também é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos caminhos, é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos caminhos. Que a partir de hoje você se encha tanto da palavra de Deus para ser livre do pecado, que você tenha realmente uma lavagem cerebral pela palavra, pelo lavar purificador da palavra de Deus, e tenha sua mente totalmente transformada por ela, e que você possa ter uma fé cada vez maior, firmada no Senhor, porque sem a fé você não vai conseguir acessar tudo que Deus tem para você e para a sua mudança, e que você possa continuar a andar na luz como o Senhor na luz está, e ter comunhão continuamente, para que continuamente o sangue de Jesus te lave e te purifique de todo pecado. E por último, você possa se entregar sem reservas ao Senhor. Talvez até hoje você tenha se entregado até certo ponto, mas o Senhor quer te usar, o Senhor quer te amar, o Senhor quer que a vontade dele se cumpra para a sua vida. Então, se entregue hoje ao Senhor sem reservas. Eu não sei como você entrou nessa sala aqui hoje. Eu não sei qual é o clamor do seu coração, qual é o pedido do seu coração. Eu não sei o que você tem vivido e da maneira como você tem vivido. Eu não sei que área que está pegando aí no seu coração que você precisa hoje se santificar. Como nós dizemos, talvez seja nessa área da sexualidade que nós temos tanto falado. E eu quero te dizer, cara, você precisa se santificar. Você precisa ser esse participante da santidade do Senhor. Por quê? Porque sem ser santo, ninguém verá o Senhor. E hoje eu quero orar para a sua vida, para que o Senhor te fortaleça e te torne cada dia mais santo. Então feche seus olhos. Pai, hoje eu oro por esse jovem, por essa jovem que sentou aqui comigo e que ouviu tudo que o Senhor tem para dizer a vida dela hoje, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor a fortaleça, o fortaleça neste momento, Pai. Eu te peço hoje, Senhor, que o Espírito Santo possa conduzir a vida dela, levando a ter uma vida santa, levando a ter uma vida pura, levando a ter uma vida cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor para a vida dela, Deus, em nome de Jesus. Tem muitos jovens, infelizmente, que estão escutando essa palavra hoje, que estão escutando, assistindo esse vídeo hoje, essa pregação hoje, Senhor, mas estão presos nas armadilhas de Satanás e no pecado.
Pai, em nome de Jesus, tem compaixão de cada um deles e traz para perto, em nome de Jesus, que eles se entregam, Pai, entreguem ao Senhor e tenham uma vida santa, sejam participantes da santidade do Senhor. Eu clamo ao Senhor como Jesus clamou no Getsêmani por nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam santificados pela Tua palavra e pela verdade, e a verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, eu queria falar isso com você, que nós falamos no culto passado. Vai ter um QR Code aqui. E se você quer, de fato, conversar com a gente, conversar com seus pastores, então acesse lá e marque um horário para que você esteja da mesma maneira, do lado daí da sua tela e eu do lado de cá, mas que nós possamos conversar pessoalmente e eu possa te ajudar a viver uma vida firme em Jesus. Nós amamos muito você. Eu e a pastora Suzana amamos você demais, estamos com saudade e espero vê-los o mais rápido possível. Uma semana abençoada, amanhã nós temos culto e nos vemos mais uma vez aqui neste canal. Um beijo.